o vídeo vai ficar daqui para frente, né? Vamos começar. Olá, turma. Emanuel Nazário, da Viva de Rendimentos. Estamos aí para mais uma aula do curso VIP de Trade automatizado. Hoje a gente está aí com o Luiz, né, da Algoritmos, mais uma vez, e ele vai mostrar uma ferramenta muito interessante que mostra como montar um portfólio de robôs de uma forma inteligente, automatizada, de forma a gente extrair o máximo dos robôs. Ou seja, quando nós tivermos dois robôs ali que são muito correlacionados, através dessa ferramenta a gente consegue identificar e consegue tirar ele do portfólio, né? E fazer um portfólio ali que dá uma curva de capital ali mais suavizada, mais linear. Mas aí eu vou deixar essa explicação aí para o nosso especialista, o Luiz. Luiz, gostaria de agradecer muito a sua presença, mais uma vez aqui conosco. Eu gostaria de passar a palavra, né? E você pode conduzir a apresentação. Pode se apresentar aí, talvez tenha pessoas que ainda não te conhecem. Fique à vontade. Bom, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite de novo, pela parceria. É sempre produtivo participar aqui com os alunos. Saudar todo mundo que está conectado. E vou falar um pouquinho do Quant, que é uma ferramenta de análise de robô, de estatísticas, na verdade, dos backtests de uma forma geral, e que tem auxiliado bastante em entender a robustez dos portfólios, das estratégias, e algo que possa colaborar bastante com o entendimento do negócio, para a gente montar um portfólio e entender aonde estão as oportunidades normalmente dele, tá? Vocês já conseguem ver minha tela aí? Sim. Já estamos vendo, sim. Tá. Onde eu tenho aqui o início do Quant, né? É isso aqui? Isso, é isso aí. Então, estamos vendo o Quant. Vamos lá. Então, vocês já fizeram um backtest no MetaTrader, né? Ele, quando você finaliza, ele libera o histórico, né? Um documento que vem com as informações, tanto da configuração do robô, como das estatísticas, né? Isso sai lá no MetaTrader mesmo, e quando você salva isso em HTML, que é o padrão normal que o MetaTrader exporta, você consegue trabalhar com Quant, ou seja, não precisa fazer nenhum tipo de tratamento do arquivo. Ele é gerado pelo MetaTrader normalmente, é o padrão, e aí nós fazemos o upload para o próprio Quant Analyzer, tá? Então, como é que funciona isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer o upload, vou escolher aqui os arquivos, então estão todos em HTML. Eu posso selecionar vários backtests de uma vez, ou posso subir um por vez, tá? Depende do que eu quero analisar. E a primeira informação principalmente, ele vai falar do ativo já que está, pontos e tiques. Isso aqui, como é uma ferramenta desenvolvida para o mercado global, é uma empresa que desenvolveu isso, ela está na República Tcheca e olha muito mais para o mercado global. Esse tipo de informação aqui, apesar de ficar correto financeiramente, os tiques precisam ser ajustados quando se fala de Brasil, mas o principal aqui qual é o valor inicial de depósito da estratégia, tá? Ele vai levantar isso de acordo com o valor que você informou no backtest. Então, é importante iniciar com o backtest com o valor que se imagina, mas, de forma geral, a ferramenta vai nos mostrar também. Então, eu posso alterar aqui para 1000, por exemplo, e seguir. Como são todas as estratégias, ele vai pedir o valor uma por uma e nós fazemos o upload. Eu vou mudar aqui para uma que já tem. Então, eu fiz o upload aqui. Aqui nós temos aquelas estratégias todas já aparecendo aqui na parte inferior de vocês. Fica tranquilo quando eu falo aqui para seguir o mouse? Para vocês, tranquilo? Tá tranquilo, dá para ver o mouse aí tranquilo. Beleza. Viu? Pode ir então, mostrando tá bom. o que está dando para ver. Então, o que acontece? Eu posso clicar em cima de uma estratégia qualquer aqui. Quando eu dou um duplo clique nela, ela vai aparecer na parte superior aqui, mostrando qual é a estratégia que ele vai analisar.
e vai me dar uma visão geral da estratégia. Então, o total de lucro dela, o lucro dela em pips, ou seja, e aí você precisa normalmente dividir isso, e na maioria dos casos vai dividir por 100 aí para ajustar isso quando precisa trazer para o Brasil. Fora isso, tá certo, tá? E aí as estatísticas de retorno, de lucro, de uma série de coisas que ela vem mostrando para a gente. Eu não vou detalhar cada campo, senão a gente leva aqui o tempo todo nisso, mas de forma geral ela vai consolidar o total de trades, fator de lucro, que a gente olha bastante, o percentual de acerto, drawdown, né, em valor fixo em percentual, as informações médias de dia, ano, e vem descendo aqui também, complementando as informações, tá? E aí ela vai trazer aqui, pelo histórico do backtest que eu fiz, o resultado mensal de forma aberta, ou seja, eu consigo ver em que mês ela teve lucro, em que mês ela teve prejuízo, e em que mês, e como é que fechou o ano, em uma série de informações úteis, tá? Ela vai trazer a lista de trades, ou seja, ela vai detalhar trade a trade, se eu quiser olhar isso. Vai mostrar se é comprado, se é vendido, os resultados. E vai trazer aqui a curva de capital, que é a mesma que vem lá do backtest. E aí aqui já começa alguma coisa diferente, então, que pode nos ajudar. Eu posso escolher para quantidade de trades ou pelo período, pelo tempo. O drawdown, ou seja, o rebaixamento eu posso optar por fazer em percentual, por exemplo. Então, quanto maior aqui, maior o percentual de drawdown da estratégia nos momentos que ela teve. Eu posso olhar aqui a estagnação da estratégia, ou seja, em que momento ela parou de dar lucro, ou seja, em quanto tempo ela ficou sem dar lucro. Então, aqui, ela ficou esse período todo aqui sem acontecer uma renovação da máxima de capital, que é isso aqui, ó. Vou plotar a estagnação junto. Então, vejam que ele fez o pontinho verde aqui, e ele só foi ter um novo máximo de capital realizado nesse outro período aqui. Então, nesse momento aqui, a estratégia é chamada período de estagnação, né? Então, nesse período, essa estratégia não performou além do que ela já havia performado em trazer resultados para nós aqui, tá? Então, esse é o histórico dela e aqui nós entendemos isso. Aí você pode plotar... Ô Luiz, só Sim. uma dúvida rápida. São 10 Claro. estratégias que estão compiladas nessa curva de capital? Não, é uma só. Nós vamos compilar já já. Ah, está mostrando só uma, né? Depois você vai Isso. mostrar conjunto, né? Não, Isso, exatamente. Aqui eu consigo entender a média de performance dela e a direção da média, ou seja, uma média ascendente, ou seja, ela tem um perfil de que é uma estratégia vencedora no longo prazo, no período de backtest. Aliás, foi, né, vencedora. E que, nesse momento, eu consigo entender quando ela performa acima da média e quando ela performa abaixo da média. Então, é a direção de onde ela vai, tá? Aqui eu posso comparar, se eu quiser, com outro ativo, e aqui também com volatilidade, com uma série de coisas. E aqui não vai aparecer, mas ele computaria se tivesse trades abertos ainda, tá? Então, ele iria para a máxima, o máximo capital ou o mínimo capital, dependendo se é lucro ou prejuízo, e traria o resultado aqui, mas ela está fechada aqui, os trades estão fechados, tá? Então, aqui eu consigo olhar simplesmente a estratégia Win 4, tá? Aí eu posso, passando por ela, ele tem um segundo módulo aqui que é, e se eu aplicasse uma banda de Bollinger, né? Uma banda de Bollinger, como eles falam aqui, mas um oscilador, uma banda
com desvio e uma série de coisas. Ou seja, eu aplico isso na estratégia, ou seja, eu coloco a estratégia para ter alguns filtros adicionais, desvios, e vou ter os resultados para poder comparar se ela performou melhor ou não as estatísticas e visualmente, ou seja, eu tenho aqui o capital original, a curva de controle, ou seja, o desvio do negócio, e o capital que esse filtro adicional, com esse controle adicional. No final, aqui nós entendemos que a estratégia, em alguns momentos, isso foi útil, e em alguns outros momentos não adiantou muita coisa. Eu posso usar outras coisas, como esse tipo de análise também, tá? Então, aqui a gente trabalha com média móvel, trabalha com Ishimoku, trabalha com a adição de contratos, ou seja, em que momento a gente trabalha uma renovação de lote, aumento de lote, uma série de coisas. Também dá para fazer uma análise, ou seja, aqui ela não se mostrou, ela teve o mesmo comportamento o tempo todo, né? Então, foi realmente útil, porque ela foi muito vencedora, então, se eu coloquei mais contratos, ela foi ainda mais vencedora, né? E aí, se eu quisesse colocar aqui um trailing, por exemplo, na estratégia, ele não se mostra já tão vitorioso, ou seja, o capital aqui com esse trailing já não teria tanto retorno, então a gente pode adicionar isso, tá? Eu posso ter o Monte Carlo aqui, para quem não conhece, o Monte Carlo, eu vou abrir um outro aqui para ser mais rápido, mas eu falo para vocês já. É isso aqui. Eu vou pegar a estratégia, né? Vou olhar a estratégia de forma geral e o que eu vou fazer com ela? Eu vou ter entradas e saídas de maneira aleatória, ou seja, ele vai chacoalhar a estratégia de forma geral e vai mostrar quando ele não segue mais o que eu combinei de entradas e saídas. Ele vai fazer isso de forma aleatória, vai embaralhar o histórico, então eu vou ter uma curva que pode ser diferente da curva inicial, porque aí eu estou atuando num outro momento de mercado, né? Então, o que dá para olhar aqui, por exemplo? Que partindo aqui do que é zero da linha aqui, eu ainda, mesmo com a estratégia sendo mexida, eu tenho uma grande parte dos resultados acima do zero, ou seja, com lucro, né? De fato. Então, isso mostra que é uma estratégia que, mesmo tendo sido retestada em algum momento, ela ainda teve um bom resultado. Ela me dá um pouco mais de confiança. Esse é uma das características de fazer o teste de Monte Carlo, é uma das ferramentas é uma das grandes funcionalidades do Quant, tá? Aqui ele me mostra o seguinte, olha que interessante. Bem resumidamente, ele me mostra com que capital ele vai me sugerindo a formação do capital da estratégia e o risco que eu tenho de ruína dessa estratégia com o capital. Então, quanto maior aqui o capital, menor o meu risco. Então, eu vou podendo, ao invés de fazer o que nós fazemos normalmente, R$1.000 por contrato, R$2.000 por contrato, eu posso usar essa estatística aqui de forma individual em cada estratégia minha. E aí eu consigo fazer um balanceamento de capital um pouco mais interessante. Uma estratégia que tem um drawdown maior, eu posso alocar mais capital, porque ele vai me mostrar aqui o quanto inicia de capital, qual é o risco de ruína e as outras estatísticas que ele vai me mostrando. A gente pode passar isso com certeza daqui a pouco. E aqui ele chama de capacidade preditiva, ou seja, ele vai olhar ele vai plotar aqui um período fora do período já normal de trade e vai me mostrar qual é a capacidade preditiva disso. Eu vou mostrar aqui para vocês.
Eu vou pegar o outro aqui que tem um pouquinho mais de informação, vai ficar melhor. Vocês têm alguma dúvida até agora do que eu falei, gente? Tem alguma pergunta, podem ir falando, tá? Fica mais fácil. Tá? Ó, gente, eu fechei os áudios, mas vocês podem abrir e fazer perguntas, tá? É só... No caso, isso aí são só, por enquanto, só estratégias individuais, né? Você não montou o portfólio ainda. Na verdade, exatamente, o que pode ser feito? Você pode fazer essa análise por estratégia, né? Então, ou seja, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço quando eu monto uma estratégia, eu venho aqui e testo ela primeiro. Ou seja, eu coloco mais algumas informações que talvez no MetaTrader, de forma simples, eu não tenha. Então, ela me mostra, além do próprio formação do portfólio, eu posso ter exatamente isso, uma análise da própria estratégia. Então, aqui, o que ele me mostra? Ele entende que a probabilidade da estratégia Só uma perguntinha rapidinho. Claro. Não, é que assim, pelo que eu conheço, é mais para montar o portfólio, né? Porque no caso o MetaTrader individual, o MetaTrader já monta, né? Então eu não vejo muito por que utilizar essa ferramenta para avaliação individual, né? Meu ponto de vista. Claro. Não, faz sentido para quem já tem a estratégia formada, né? Mas se eu fiz um simples backtest, eu posso usar isso como mais uma opção para testar a robustez da minha estratégia, para ter mais informações sobre a minha estratégia, inclusive para alocação de capital, por exemplo, que é o que eu falei, mas a gente vai formar e vocês vão ver que no final é igual, tá? Então, a formação, aqui a ideia é falar da estratégia e mostrar como é que usa a ferramenta. Então, mas está certo. Para quem já tem formado, é isso mesmo. Então, a partir daqui, é um período desconhecido para a estratégia e se ela tem uma capacidade de performar próximo do que ela deveria, do que os cálculos do próprio Quant são feitos. Então, ele tem o melhor cenário, o pior cenário e o cenário mais realista possível, mais provável possível, que é um cenário intermediário. Então, com isso, eu tenho essa informação da estratégia, né? Posso criar aqui algumas análises individuais, se eu quiser ver a estratégia negociando só de terça-feira, só de quarta, se eu quiser excluir os melhores trades e os piores trades para evitar que eu tenha tido um dia de um ganho muito grande que colabore com a estratégia, ou um loss muito grande, e assim vai, né? E aí a gente tem... Sim. Só fazer um comentário, né? Claro. Para fazer uma análise individual de um setup, eu estou vendo que é muito útil também, porque no MetaTrader, se você for fazer essas análises todas aí, você tem que fazer no Excel, exportar, gerar vários gráficos, gerar várias estatísticas na mão, né? E o Quant Analyze já faz tudo separadinho aí, né? Você consegue montar ali as suas estatísticas de forma automática, né? Então, eu estou vendo que ele é útil tanto para avaliar uma estratégia individual, como para analisar um portfólio, não é isso? Isso. Para quem já tem, a estratégia montada, já utiliza, já está acostumado a trabalhar com ela, ou já desenvolveu de alguma forma, talvez isso aqui seja algo que realmente não vai agregar muito. Mas para quem acabou de criar uma estratégia e quer fazer o teste, e aí eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas falando em criação de estratégia, aí o assunto fica um pouquinho diferente, mas precisa entender se você criou a estratégia porque você combinou algum indicador, alguma coisa lá, imaginou a sua gestão de risco e fez um backtest e ela performou, ou ela foi criada por um racional e por uma análise do que é o mercado e alguma oportunidade. Eu vou dar um exemplo simples. Eu entendo que sempre que o mercado abre em gap, tem uma possibilidade de fazer 100 pontos. Então, eu vou lá e crio essa estratégia. Não, eu gosto da banda de Bollinger, então eu criei um setup com banda de Bollinger, vou ganhar 500 para perder 100 e pronto, né? Então, talvez seja essa uma das possibilidades de colocar aqui o Quant e te dar essa ajuda na análise
do próprio setup. E, na verdade, o que eu estou passando aqui com vocês pelo setup, vocês vão ver que não é muito diferente quando você faz do portfólio. Porque o portfólio vira, na verdade, um setup grandão, né? Uma junção disso, então a informação vai estar somada, mas é isso aí. Vamos lá. E aí, seguindo aqui, falando aqui das opções que nós temos de testar com algumas opções de dia, de semana, de mês, de ano, eu vou criar, vou trabalhar o portfólio, eu vou explicar para vocês, e a gestão de risco também. Então, você pode acrescentar regras, como, por exemplo, com capital inicial, eu quero fixar o tamanho de lote, eu quero fixar o tamanho de risco, ou eu quero adicionar algum tipo de análise diferente. Então, eu quero alterar aqui, ao invés de máximo de 5 lotes para 10 lotes, se for no risco de 5%, o tamanho do stop e tal. Então, com isso, eu posso fazer outros testes da ferramenta, quase que uma otimização em cima disso aí. Tá? E ele vai comparar com a tua gestão de risco inicial. E aqui é o último ponto que eu acredito que nós não vamos nem chegar, que aí é realmente escrever de forma realmente de programação. Que você... Exatamente. Aí já acredito que a gente vai ter que fazer um trabalho só para isso e nem vamos chegar nisso hoje, com certeza. Bom, fiz a importação. Sim. Pelo que eu vi aí, dá também para a gente exportar lá o histórico de resultado, né? De uma estratégia, por exemplo. Dá. De resultado em conta real. Eu posso importar e fazer toda essa análise para melhorar ali a execução dela, né? Se você tiver no padrão do MetaTrader, dá sem problema nenhum. Trazer o HTML, né? Precisa trazer um HTML padrão do MetaTrader. Não, eu estou falando do histórico de um robô que já roda no MetaTrader, né? Em conta real. Que é o mesmo do backtest no final, né? Que é o mesmo do backtest. Então, estou importando aí, eu já consigo fazer toda essa análise, né? Sim, mas é que, na verdade, Nazário, o correto mesmo é trazer para o padrão do backtest, mesmo que seja da conta real. Você faz o backtest nesse período e traz para cá, tá? Esse é o ideal, para que não tenha nenhum desvio, tá? Você quer dizer, então, que, um exemplo, eu posso pegar um trade, um setup que eu já monto em conta real, eu posso fazer um backtest dele no prazo de conta real e jogar, né? Seria como se fosse conta real, né? Porque é um backtest da conta real, né? Isso, na verdade, Everton, você deve fazer isso. Porque, assim, se for de backtest normal, a gente sabe que o resultado é totalmente diferente, né? Da conta rodando. Na verdade, depende. Puxa, aí é uma outra conversa, mas não deveria ser, mas existem características que podem realmente trazer que seja. Inclusive, se você tiver a mesma estratégia em conta real, pode dar diferença de resultado, isso é um fato, né? Então, mas dá para fazer. Vamos lá. Dei uma passada geral aqui nas possibilidades, então eu fiz a importação lá, né? O que eu posso fazer aqui? Selecionar as estratégias todas e criar um portfólio. Simples assim. Eu fazendo a criação do portfólio, ele vai deixar as estratégias aqui, nessa aba, ou seja, eu tenho as estratégias todas individuais com as suas estatísticas e tenho o portfólio formado aqui. Tá? Então, o portfólio das estratégias que eu somei, que eu consolidei. Então, o que eu vou fazer? De novo, se eu der um duplo clique, ele abre aqui como portfólio já, tá? E vai trazer as estatísticas. Normalmente, a gente pode alterar a visualização, então ele vai mostrar o histórico de todas as estratégias, as estatísticas, de forma individual. Então, o nome do setup, ou seja, isso é o nome do arquivo que eu salvei lá, com o nome que eu salvar, ele vai trazer aqui. O resultado de lucro, o resultado de drawdown, né? O percentual e o resultado, o número de trades, fator de lucro, C-Sharp e assim vai, né? Trouxe todas as estatísticas. Ele tem aqui o número de trades, como nós vimos lá na estratégia. Por isso que eu comecei mostrando a estratégia justamente para isso, para ver que dá para fazer exatamente com um teste de estratégia, porque
validar uma estratégia de forma simplista, vai. Só fazendo um backtest no MetaTrader pode ser algo arriscado. A gente, com esse tipo de informação, pode ter grandes ganhos de qualidade aí na nossa análise. Então, no final, eu estou trazendo aquelas estratégias todas para uma estratégia grande no final. Então, vira um grande setup, né? Então, se eu colocar isso num robô que tenha todas essas regras juntas, é isso aqui que vai acontecer. Bem simples assim. E ele vai me trazendo as informações, inclusive as informações também que nós vemos lá de resultados dos meses, dos períodos, né? Vai mostrar o tamanho de rebaixamento, vai mostrar o tamanho de lucro, vai mostrar as estatísticas aqui, maior, o total de loss, total de ganhos, e assim vai. Então, com isso, eu consigo entender que o meu portfólio, ele teve, por exemplo, em março agora de 2019, um lucro de R$ 1.994, se eu tivesse rodado todas essas estratégias juntas, que são 13 estratégias aí rodando juntas, eu teria esse resultado nesse momento. Então, eu consigo começar a entender o meu portfólio, ou seja, a minha soma de estratégias de uma forma mais completa. Aí que dá para ir detalhando mais. A lista de trades é normal, e aí ele vai trazer aqui o portfólio e a soma das estratégias. Eu posso olhar somente as estratégias, ou seja, a curva de capital de cada estratégia, somada e com a legenda aqui das cores. Aqui, Everton, aquilo que você falou agora de fazer um backtest e tal e trazer, pode ver que eu coloquei de forma proposital algumas estratégias começando depois das outras, algumas parando antes das outras, porque isso vai acontecer na nossa realidade. Em algum momento você vai inserir uma estratégia, retirar outra, então você consegue ver no período, inclusive, fazer essa análise de como teria sido naquele período, se ela realmente foi, porque é o que eu falei, se você montou uma estratégia com algum conceito para algum momento de mercado, alguma situação específica de mercado, você pode incluir ela aqui e realmente verificar se ela fez o resultado que ela deveria fazer dentro do portfólio, ou seja, era uma estratégia que tinha um volume maior de negociações, um tamanho de lote maior ou qualquer outro tipo de característica, e ela colaboraria para o portfólio performar melhor ou pior. E aí eu posso trabalhar comprado, vendido ou ambos e fazer também as mesmas análises, né? Olhando o portfólio. Aí eu posso olhar só o próprio portfólio, então essa é a curva de capital do meu portfólio. Então, essa aqui, Nazário, é a soma das estratégias. Essa é a curva do portfólio somando todas as estratégias. Ele teve aqui um período, por exemplo, de estagnação de 70 dias, ou seja, eu basicamente passei 2 meses aí trocando dinheiro com esse portfólio. Depois então, ele teve... se a gente puxar pela memória, né, na estratégia que você tinha colocado individualmente, esse período foi bem maior, né? Isso, exatamente. Foi bem maior, foi um número próximo a 200 dias. Então, foi um ano praticamente. Isso, exatamente. Então, olha só como, dentro de um portfólio, ou seja, dentro de um conjunto de estratégias bem formado, a fragilidade, ou seja, um período não tão favorável de uma estratégia, foi compensado por diversas outras, né? Então, isso ajuda bastante na curva de capital, ou seja, eu tenho uma curva de capital muito mais suavizada, eu tenho uma performance melhor de forma geral do conjunto, e isso faz com que eu tenha um resultado muito mais organizado, tá? Então, dá para ter uma percepção melhor. E, de forma geral, dá para perceber que ela ainda performou bem abaixo da média que ela poderia performar, ou seja, de forma geral, o cálculo feito em cima de resultados e estatísticas pelo Quant, esse portfólio ainda tem muita oportunidade de crescimento, porque ele trabalhou bastante aqui, abaixo dessa média
de resultados. Então, ou seja, se eu fizer um ajuste de lote, se eu fizer um ajuste de horário, se eu fizer um ajuste de um indicador, eu com certeza vou ter grandes ganhos aqui nessa estratégia, mesmo tendo estratégias que não estão performando em algum momento. Tá? Até aqui, posso seguir? Ficou alguma dúvida? Ô, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. O Quant Analyzer, ele pode ser utilizado para alocação de lotes, tipo uma compensação de lote, se ele consegue avaliar dentro da performance do portfólio alocações individuais de lote, ou como, ou apenas ele só faz um backtest de tudo, ele consegue fazer esse tipo de alocação? Consegue, Everton, aqui, ó, nessa área aqui, você escolhe os lotes, tá vendo? Eu posso escolher aqui e alterar isso, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas você pode sim alterar o tamanho, fixar o tamanho de lote, fixar o risco, dá para fazer sim, eu vou mostrar para vocês. Com certeza ele faz. Ele vai te trazer um comparativo. Isso. Ele vai te trazer um comparativo, que é esse aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês já já isso aqui, mas ele traz sim e mostra, funciona muito bem, tá? Ajuda bastante a ter uma visão de onde eu posso melhorar o tamanho de lote, até onde eu posso ir com o lote. Se eu tivesse aumentado, ou se eu tivesse limitado o risco, ou se eu tivesse aumentado ou diminuído uma outra informação, ele vai te mostrar ali com certeza a estatística. Tá? Além disso, Luiz, claro. Ele calcula, tipo, ó, eu quero saber dessas 13 aqui, quais que seriam o conjunto que daria o menor drawdown. Tem, vou te mostrar. Isso a gente tem que ir ali testando uma a uma para ver qual o portfólio. Ele mostra, Nazário, eu vou chegar lá, ele mostra que é quando ele faz, vai ser aqui no portfólio master, porque aí nós vamos compor os portfólios possíveis combinando estratégias e tirando outras. Bacana. E aí é bem legal. Então, aqui, dessas informações são iguais que nós falamos, então eu incluí aqui os períodos por ano para vocês, a gente pode ter uma visão dos anos, né? Então, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que é muito interessante, porque falando de portfólio, isso tem que ser mais forte ainda e tem que estar muito bem formado para entender e saber quando você começa um portfólio. Tem que entender isso. Quando nós temos um drawdown como esse, ele foi aqui de X%, né? Nesse momento aqui, quando eu comecei, e já comecei com esse drawdown, porque pode ser que eu tenha visto todo esse histórico aqui e começado aqui. Então, eu já comecei nisso aqui, né? Num drawdown. Quem confia no portfólio, quem sabe do risco do portfólio, sabe que a estratégia pode ter um risco de ruína, que nós vimos lá na alocação de capital, de 10% ou de 80%. Não tem nenhuma regra, na minha opinião, que diga que é certo trabalhar com risco de ruína de 50%, de 70%, de 80%, de 10%. Depende muito do tamanho do risco que você está correndo em relação ao capital total, por exemplo. Então, se você tem uma estratégia que é muito agressiva, mas que você vai alocar um capital pequeno, e mesmo que você tenha um risco de 100% e aconteça, e amanhã você tenha essa estratégia performando melhor, ela ainda vai te dar mais retorno percentualmente, ela sendo mais agressiva do que talvez uma outra mais conservadora, com uma gestão de risco mais leve. Então, você pode fazer esse tipo de alocação, inclusive olhando esse tipo de situação, falando na gestão de risco. Então, é importante que quem começa um portfólio entenda isso e, mais importante, siga com o plano, fazendo as correções, as análises, mas faça esse acompanhamento com frequência, tá? É algo que não dá para montar, olhar um backtest, porque quando eu olho essa curvinha aqui não é nada, esse drawdown não é nada perto da curva de capital, mas quando ele está acontecendo, ele pode ser algo que me incomode. E aí, de repente, eu coloco tudo a perder por causa desse momento e não olhando o histórico inteiro, tá? Aqui, o que ele me traz? Uma série de informações que nós já vimos lá como os resultados por ano. Ele mostra aqui em gráfico isso, os resultados.
por horário, né? E assim vai, mas eu posso também alterar por mês, por direção de trade, por lucro e resultado, ou seja, quanto acerta e quanto ele tem de loss, por horários. Então, eu posso ir fazendo uma série de análises aqui que vão me ajudando a tomar decisões também, tá? Inclusive, eu consigo aumentar isso aqui, mexer nesse tipo de configuração, mas só aqui eu já consigo enxergar muito bem outras coisas que talvez olhando o portfólio naquela curva de capital grande, eu não consigo enxergar. E aí aqui eu posso ir fazendo os ajustes necessários. Por exemplo, como é uma estratégia, é um portfólio que eu montei aqui para mini índice, mini dólar, day trade, ele tem uma performance muito grande no início do dia, ou seja, 9, 10, e ele realiza os prejuízos normalmente no final do dia, porque se a operação ficou andando lá durante o dia todo e não chegou nem no alvo nem no loss, mas está no negativo no final do dia, ele vai realizar os prejuízos aqui. Então, faz sentido com o que a gente busca de estratégia, a característica do portfólio, ou seja, ele mostra que realmente ele faz o que foi imaginado para ele, tá? Aqui, se tiver alguma coisa em aberto, ele vai recalcular isso. Eu não vou nem passar porque não é o nosso caso. E aqui nós vamos olhar a correlação das estratégias, tá? Então, isso aqui é uma das coisas bem legais porque muitas vezes, principalmente, eu vou falar de Brasil, fora do Brasil isso menos, dentro do Brasil isso mais. Para nós, no Brasil, parece que a gente só tem mini índice e mini dólar, né? A gente não consegue ter muita opção. Por exemplo, entrou o micro S&P, não pegou, não tem liquidez. As ações têm algumas outras características. Então, com isso, muitas vezes nós montamos um portfólio, que é isso que nós fizemos agora, só que nós fazemos mais do mesmo. Ou seja, ao invés de eu ter 10 estratégias, eu tenho 30, mas que no final elas só vão se complementar, não vão se complementar, elas só vão se somar no momento de entradas, saídas. Então, no final, eu estou com um custo maior de corretagem, de emolumentos, eu estou girando uma série de coisas que não me trazem retorno de fato. Então, olhar aqui se as estratégias fazem isso, se elas têm isso ou não, é algo importante. Então, ele vai computar isso e vai me mostrar como é que funciona esse tipo de correlação que nós chamamos, né? Então, quanto mais para o verde, menos correlação entre elas. Quanto mais escuro, mais para o vermelho, a gente vê correlação entre elas. Ou seja, eu entendo que as estratégias poderiam se correlacionar. Por exemplo, a estratégia Win2 com a estratégia Win8, elas são correlacionadas, né? 1 em 3 com 1 em 3 faz sentido que seja mesmo. E assim elas vão ter sempre a relação entre elas. Mas eu posso ter algumas coisas como essas daqui, que me mostram a 4 com a 6. Então, será que eu preciso rodar as duas? Né? Será que eu tenho necessidade de rodar as duas? E aí a gente vai entrar nas estatísticas delas, e aí pode ir analisando os trades, uma série de coisas, e aí a gente vai longe, mas esse aqui é uma das grandes vantagens de se olhar o portfólio, ou seja, eu consigo entender aonde eu posso incluir estratégias e onde talvez eu possa retirar estratégias do portfólio para que elas não se somem nos resultados. Ou seja, não tem todo mundo entrando comprado no mesmo momento ou vendido no mesmo momento. Então, pode falar. aí... Ô Luiz, mas aí então qual que é o grau aí? Se ela tiver zerado, está muito correlacionado? Se ela estiver próximo de quanto? Explica aí. Abaixo de 0,4, ou seja, quanto mais verde, menor a correlação. Negativo, então, é melhor ainda. Quanto mais escuro aqui, o marrom, o verde escuro, o marrom, o vermelho, elas são mais correlacionadas. São estratégias que a gente deve tirar. Esse tipo de avaliação, no caso, é para o mesmo ativo, né? Normalmente sim, mas se eu fizer aqui por horário e por trades fechados ou trades abertos ou por
profit ou loss, isso pode mudar também falando de outros ativos. Não necessariamente faz, eu posso até recomputar aqui, vamos ver se ele mostra alguma coisa. Mas pode ser que ele faça isso no mesmo ativo, porque em algum momento pode ser... Imagine o seguinte, você tem uma estratégia A que compra mini índice o tempo todo, né? E tem uma estratégia B, então, ou seja, ela comprou e o mini índice caiu. É um loss. E ela sempre vai vender o dólar junto, ou vai comprar o dólar junto. Numa outra estratégia, mas que tem a mesma característica. Se elas têm a mesma... Elas entram juntas e normalmente tem loss ou gain juntas, elas também podem ser correlacionadas, tá? Não necessariamente é só para o mesmo ativo. É claro que com o mesmo ativo fica muito mais fácil para se entender isso, não tenha dúvida, mas não necessariamente, tá? Com o mesmo ativo você já utiliza para aquela avaliação. Se está fazendo a mesma entrada, então é sinal que tem que retirar, né? Isso. Porque se for a mesma entrada oposta, um comprando, outro vendendo, é ruim. E se for para o mesmo lado, também não é bom, né? Porque pode tomar loja junto. O ideal é que elas atuem, cada uma em momentos distintos, né? Tudo bem, se você estiver comprando uma vendendo no mesmo momento, é interessante, mas elas atuem em momentos distintos porque elas vão cobrir situações distintas no mercado, né? Então, é isso que eu falo. Quando você monta uma estratégia, e aí teria que dar um passo atrás no que nós estamos falando aqui, nós estamos falando já de quem tem as estratégias, você teria que entender isso formando o cenário de mercado, né? Então, às 9 tem o gap, das 9 às 9h10 a 9h50 não tem o grande volume, então o mercado fica mais consolidado. Das 10 até umas 11h30 eu tenho volume, então, ou seja, se eu quisesse operar um rompimento seria nesse período, e aí depois na hora do almoço se eu quiser operar um suporte e resistência talvez seja melhor, e aí você vai conseguindo, já no racional das estratégias, criar um portfólio que tenha pouca correlação, tá? E aqui são os balanços, a gente não vai tratar disso, balanço aberto também é a mesma coisa, ou seja, eu consigo entender onde que elas passam um pela outra e onde está a correlação delas, ou seja, aí vale analisar as estratégias se elas realmente são, de fato, efetivas para o portfólio como diversificação, senão é mais do mesmo de fato, tá? Até aqui, alguma dúvida, gente? Tem alguma coisa que vocês queiram? No caso, essa aí, a 1 e a 3 aí, os 265 ali, não vira, né? Qual? Essa aqui, você fala aqui? Essa com... Isso, exatamente. Aí tiraria uma, né, se for avaliar. Você avalia e tira uma, né? Ou pode tirar, né? Você escolhe se você vai tirar ou não, mas exatamente isso. A ideia é que você, de repente, se vocês estão realmente entrando o tempo todo juntas, dobra o lote e tudo bem, né? Soma o de uma nas duas e pronto. Ou então, puxa, não quero mais, vou pensar em alguma coisa, outra coisa. Então, com isso, eu consigo enxergar aqui o portfólio de forma que seja um pouquinho mais eficiente, tá? Aqui dá para fazer a mesma coisa que nós falamos Luiz, lá. posso fazer uma pergunta? Claro. Essa amostra que você fez agora é de quanto tempo? Ô Danilo, eu tenho o backtest começando em 2014 e tem o backtest mais recente, que foi aquilo que eu incluí aqui, ó. Então, eu tenho o backtest aqui, ó. Começa em 2014, mas se a gente vai olhar aqui a curva somente de cada portfólio, eu tenho o portfólio começando aqui em 2017, por exemplo, tá vendo? Que é a nossa realidade, né, no final. Você vai fazendo algumas alterações. Se eu pego um portfólio quadradinho, eu não conheço ninguém que não tenha alterado alguma estratégia no meio do caminho, né? Até porque se o mercado, se você entende oportunidades no mercado, você vai fazer, mas tem estratégia performando aqui, ó, 2015, tem algumas antes de 2015, 2014, 2015 e 2017. Perfeito, obrigado. Tá? Então, aqui eu aplico a mesma coisa na questão do controle de capital, do controle de saldo. Eu consigo
fazer aquilo que nós falamos lá já da outra vez e fazer a mesma análise. Então, acho que aqui não tem necessidade de repetir muito, né? As informações tá bem claro aqui para a gente de que eu posso inserir alguns filtros ou algumas travas, algumas ferramentas adicionais e verificar se realmente foi efetivo ou não isso para o meu portfólio ou para o meu EA, para uma série de coisas. Isso vale tanto para eu olhar só o EA ou só a estratégia, como para o portfólio também, né? O Monte Carlo é exatamente igual. A gente pode fazer alguma coisa aqui. O portfólio ele vai bem mais longe aí de prazo, mas a gente consegue fazer alguma coisa. E aí, deixa eu só carregar aqui o gráfico. Então, ele me mostra aqui, falando de Monte Carlo, o quanto eu confio. Deixa eu dar vou no resample aqui, que é mais importante. Mas, vamos lá. Então, o Monte Carlo, ele vai me mostrar os resultados pelo nível de confiança que ele fala, né? Ou seja, quanto mais próximo da realidade possível, ou seja, quanto mais testado foi o portfólio ou a estratégia ou que a gente está analisando aqui. Então, com isso, ele vai me mostrar que com 100%, que não é 100% nunca, né? Mas com uma possibilidade, com uma confiança maior, essa estratégia ainda consegue ter resultado bom, esse portfólio. Aqui é portfólio, né? Então, ele ainda tem resultados bem confiáveis e que a gente pode olhar. Então, ele aumentou um pouquinho o drawdown, 2.300 contra 2.200 do original, ou seja, ficou bem próximo. Se eu aumentar aqui o número de avaliações do Monte Carlo, ele vai realmente fazer isso chacoalhar um pouco mais, e essa é a ideia. Mas com esse exemplo já dá para vocês perceberem que tem uma diferença em só fazer um backtest simples no MetaTrader, né? Ou em qualquer outra ferramenta de backtest, e utilizar uma ferramenta que dê esse tipo de estatística para uma análise um pouquinho mais detalhada do portfólio ou da própria estratégia. Ô Luiz, mas dá uma explicada mais técnica aí. Eu sei o que é o Monte Carlo, é uma avaliação em torno de entradas aleatórias, mas a que ponto aí eu posso avaliar o que realmente é eficaz? Assim, não, o Monte Carlo está te falando que mesmo assim essa estratégia com entradas aleatórias são boas. Seria uma curva muito espaçada ali, bagunçada, ou é muito rente? Ou quantos ações? Dá uma explicada assim mais. Vamos lá. Bela pergunta. Para mim, é isso aqui, Everton. Esse é o corte aqui, ó. O zero. Ou seja, se eu tenho isso aqui, imagina que o nosso zero estivesse aqui assim. Então, eu tenho a maioria das performances, ou seja, se eu chacoalhar a estratégia, né, se eu embaralhar tudo, ela passa a não performar tão bem. Ou seja, eu ganhei num pedacinho aqui, mas estou perdendo nesse pedação aqui. Ou seja, essa estratégia eu não estou dizendo que... E aí, às vezes, a gente pega a estratégia e descarta. Não, eu preciso entender se é na gestão de risco, se é na entrada, se é num ajuste de um filtro, de um indicador que eu posso melhorar ela. Então, isso aqui, quanto maior o leque, não há problema nenhum, desde que ele tenha exatamente esse formato de Então a avaliação é em cima do lote inicial, acima do zero, né? A avaliação é em cima do valor do portfólio, né? Está acima do valor do portfólio, tá bom. Se tiver muita entrada abaixando do zero, tá tomando um ouro. A base é essa, né? Porque senão eu tô chacoalhando e ela não está funcionando, né? É basicamente esse o conceito, né? Ou seja, eu fiz um portfólio que ao invés de... que mesmo que eu estou chacoalhando, ele ainda está mirando por um crescimento de capital. Ou seja, eu estou fazendo um portfólio que, mesmo eu chacoalhando e ele... Ele é robusto mesmo por entradas aleatórias. Isso, e que é o que vai acontecer no mercado, né? Porque eu fiz isso em dados... Eu criei ele e estudei ele em dados conhecidos.
E aí, quando eu vou para o futuro, é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai ser chacoalhado de fato, né? Não tem jeito, né? Então, é isso aí. E aqui, aquilo que nós falamos da capacidade preditiva também, ou seja, é uma estratégia que performou dentro de uma curva também de desvio, ou seja, ele é um complemento do Monte Carlo. Aqui, até aqui, essa linha vermelha são os dados conhecidos, depois isso aqui é como nós chamamos de o out of sample, ou seja, é o período desconhecido. Então, imaginem que até aqui eu conhecia e fiz o backtest no MetaTrader, trouxe aqui para o Quant, e a partir daqui eu botei ele no mercado real. Em cima das estatísticas, dentro dessa nuvem, ele está performando dentro do esperado, de fato. Ou seja, o portfólio está dentro da expectativa que eu tinha. Ele não está performando com nenhum grande desvio. Então, é mais um componente aqui que mostra esse tipo de avaliação, tá? Ô Luiz, por exemplo, dentro do Monte Carlo aí mesmo, estou montando um portfólio e eu quero só fazer esse teste aí. Tem um número de simulações aí, algum estudo técnico? Eu já li o livro li por cima, tá, o livro do Robert Pardo, eu não vi ele mencionar do Monte Carlo, não. Ele só menciona o Walk for Analysis. Isso, eu também não achei essa informação do Pardo e para ser bem sincero, eu vou no limite aqui que é 9.999. Eu faço o máximo possível. Ah, é? Você faz isso aí mesmo? Você quer fazer, faz um monte exagerado? Faço. Se a minha ideia é testar a estratégia, eu vou testar a estratégia. Vai me levar mais um tempo de máquina, né? E aí depende da máquina que eu estou usando, mas eu vou testar o máximo possível. Eu vou chacoalhar a minha estratégia. Por quê? Se esse é eu quero entender quais são os riscos que eu corro. Mesmo que eu vá para o mercado sabendo que eu tenho um risco de 100% de um negócio dar errado, tudo bem, eu já entendi que o risco é esse. Eu estou assumindo esse risco, né? Então, quando eu coloco numa conta real, mesmo que eu saiba, como eu disse, que o risco é altíssimo, eu vou ciente. Eu só vou ajustar o tamanho, talvez, do capital para que não seja o capital que seja 100%, mas se é 2% do capital e que você vai tomar um risco mais alto, mas sabendo disso, ok, né? Sem problema nenhum. Então, para mim, isso faz mais sentido usar o máximo possível, já que a ferramenta está aí, né? O que vai usar, o que vai levar mais tempo para fazer o Monte Carlo, tá? Como é um portfólio, vale a pena você jogar e demorar um tempo a mais, porque é o portfólio mesmo. O problema é ficar fazendo isso em setup, 30 setup, aí demora pra caramba. Na verdade, só que aí quando você cai no portfólio tá pronto, né? Na verdade, você já chega no portfólio já mais maduro. Eu gosto de fazer, na verdade, como é que falando de estratégias de forma geral, como é que eu faço? Eu crio uma estratégia pensando em alguma coisa que eu identifiquei no mercado que eu posso atuar. Então, pode ser qualquer coisa, pode ser um rompimento das 10 da manhã. Então, imagine que eu vou todo dia operar o candle das 10 e um rompimento do candle das 10 e 1, por exemplo. Então, em cima disso, eu vou criando as possibilidades de estudo disso e aí venho para cá para trazer essa informação e fazer os testes. Então, quanto mais eu estressar ele, mais fácil quando eu chegar no portfólio, eu tenho ele mais maduro na minha cabeça quanto a até correlação, como uma série de outras coisas. E, além disso, você consegue já, por exemplo, pegar num período onde deu down, roda um backtest visual, entende como é que estava o mercado, e aí você consegue chegar para o portfólio já bem mais maduro do que só desenvolver a estratégia, fazer um backtest e tentar consolidar. Agora, o portfólio, ele salva quando a gente é negligente em todas as etapas da cadeia. Se o portfólio tiver uma boa gestão de risco de forma geral e tiver um mínimo de coerência, ele muitas vezes pode salvar o negócio, né? É isso. Ô, Luiz. Claro, diga. Uma interpretação aí desse gráfico, né? Se tu puder voltar aí no gráfico. Opa, desculpa, Nazar. Diga. Uma interpretação possível seria o seguinte, ó, da curva vermelha ali,
eu estava, antes da predição, né? Eu estava ali com um capital de R$ 20.000, né? Isso, Então, na pior das hipóteses, eu vou ganhar mais 10, que seria ali o limite inferior da linha vermelha, né? isso, Melhor das hipóteses, eu vou ganhar mais 45, né? Que chegaria ali a 55, que é o limite superior da curva vermelha, que coincide com a curva do portfólio, né? Projetada, exato, né? Azul. Então, ali eu exato. já sei que tem uma faixa, né, de variação, mas que ambas são positivas, né? Isso, exatamente. Está dentro da expectativa, né? Está dentro do Essa plano. análise é bacana. E tem uma outra análise aqui, ô Nazário, que dá para fazer, que é a seguinte, ó. Bem no detalhe aqui, ó. Quando ele foge da nuvem, ele não dura aqui. Ele fugiu aqui Retorna um logo. pouco. Ou seja, que é quando a gente vai aqui na outra análise aqui que eu falei, de... Deixa eu voltar aqui. Dele performar aqui abaixo dessa média. Entendeu? Então lembra que lá no final ele fugiu e ele voltou. Ó. Então assim, dá No para final entender. deu certo, né? E aí vem um negócio que para mim é clássico acontecer. Esse é o grande momento. Ele performou acima da média, performou acima da nuvem, né? Que a gente está olhando a nuvem aqui, fica mais fácil, tal. Certeza que é nessa hora que está a euforia que a gente dobrou o lote, triplicou o lote. Pode ter certeza que isso é clássico. Clássico. Nós fazemos isso nesse momento. Então, assim, o momento, quando eu entendo que, por isso que eu falo que você fazer um backtest dentro da tua conta real, pegar a tua estratégia lá, teu portfólio que está lá na conta real e trazer para essa visão aqui do Quant, no último mês, por exemplo, se você quiser fazer algo muito próximo, nos últimos 3 meses, 6 meses, vai te dar esse subsídio para saber se você deve ou não aumentar a mão, porque senão você está subindo com um contrato, e aí, na hora que você chega nesse ponto, você vai ter essa correção normal, que ou seja, ninguém vai conseguir performar acima da média o tempo todo, com o dobro de lote, ou seja, você vai devolver muito mais capital, muito mais rápido, né? E aí fala, putz, complicou tudo, né? É isso. Ô Luiz, desculpa aí, eu tava olhando um negócio aqui no Quant Analyzer mesmo, eu dei uma viajada aí, mas eu avaliei que esse assunto é muito, muito interessante. Você falou, bom, quando acontece isso, realmente você tem que aumentar o lote, você mencionou isso e falou que, pô, agora que você pode aumentar o lote, dá para você dar uma repassada isso aí de novo? Eu acabei não... Eu vou lá, eu vou montar, na verdade, do que eu falei agora... É isso mesmo que eu quis dizer, referente ao... agora, quando acontece isso aí, tal, agora que você tem que aumentar Não, eu falei que... aumentar o lote e tal. Não, é o contrário, eu falei que a gente aumenta na hora errada. Não, eu dei uma sorte de entrar com os robôs na conta real agora em outubro, que todo mundo que usa robô em outubro agora levou lojas. Eu não vi ninguém ganhar nesse mês aí, eu não vi ninguém. E eu entrei com os robôs levando pau aí. Tive essa sorte. Bom, tem um cliente meu aí na live que tomou pau em dezembro, mas por enquanto. Mas em outubro ele não estava ainda, mas os que estavam foram bem. É muito relativo isso. Eu não vi nenhuma operadora de robô, ninguém ganhar, né, em outubro. Agora, novembro foi bom. Em outubro eu não vi ninguém. Todos os caras que eu conheço, todos os operadores, todo mundo perdeu. Depois você me chama que eu te mostro os resultados, mas isso é muito relativo. Mas vamos lá. Feito isso, o que eu quis dizer aqui, Everton, é o seguinte: isso aqui é o resultado esperado para um período para o futuro, tá? Então, se performou, como o Nazário falou, eu posso chegar aqui a 30 mil, está dentro da expectativa. Se eu chegar a 50 mil, é o máximo da expectativa. Toda vez que ele performa acima da expectativa, né, que são esses casos aqui, normalmente, o que acontece? A gente está em situações como essas daqui mesmo, acima da média, performando bem, numa sequência grande de ganhos. Tá, sim. E aí, nesse momento, é quando a gente aumenta o lote. Tá legal.
né? E aí, o que acontece? Normalmente, esse é o período que você sobe com um contrato o teu capital e desce com dois num período de ajuste de performance do próprio portfólio, da estratégia. Então, Devolve. se você faz um backtest dos últimos 3 meses, 6 meses, último mês, do teu portfólio, coloca no Quant e entende como é que ele está nessa curva, com isso você sabe se ele está indo para o caminho ainda, tem espaço para você aumentar, não tem mais, e assim vai, né? O grande problema aqui é que você, quando começa com 1, o teu próximo passo são 2, é o dobro já. Né? Então, aí você, quanto mais contratos, mais fácil. Para quem opera fora do Brasil, você pode começar com 0,01 e ir para 0,02, que é o dobro, 0,03, 0,04, mas os passos são muito mais leves com o passar do tempo, né? E aqui é bem mais alavancado. Fluida a curva, né? Aqui... O que seria esse What is If Analysis? Isso, vamos lá. Eu posso fazer algum filtro aqui para criar uma outra análise. Olha só. Imagina o seguinte, eu não quero ver os trades de segunda, terça. Eu sou supersticioso, eu só gosto de fazer trade de quarta-feira, por exemplo. Tá? Então, eu crio aqui uma avaliação complementar e ele vai trazer essa avaliação aqui, ó, aqui embaixo. O que eu faço com ela? Posso analisá-la separado aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, eu estou analisando o ativo do portfólio. Ou seja, se eu tirar quarta-feira, o que acontece? Essa é a minha estatística. Vou botar aqui. Essa aqui é a minha curva de capital tradando só de quarta-feira, por exemplo. E que pode ser com uma série de coisas. Pode ser negociando em algum período, por exemplo, eu não quero negociar de sexta-feira porque eu não quero pegar a estatística do payroll. Eu não quero negociar em dezembro porque a liquidez é menor ou qualquer outra coisa assim. Então, com isso, você consegue fazer alguns filtros, como excluir os trades maiores, os menores, trades que você saiu no 0 a 0. Então, você consegue fazer alguns filtros para melhorar as suas análises. É mais uma possibilidade de análise das estatísticas aí, tá? Ô Luiz, se tirar a sexta-feira negra aí que todo mundo fala, como é que fica aí? O melhor? Olha. Será? Ou é superstição? Será que é superstição? Vamos ver. Eu acho que é, mas tudo bem. Opa. Luiz, tem como ver também depois os robôs atuando das 9 até as 11 da manhã, só para ter uma noção do como seria a performance? Não, aqui não. Aqui a gente vai olhar lá nesse filtro não, mas a gente tem os resultados que a gente pode olhar com certeza. Espera aí, deixa eu só fazer uma volta aqui. Eu só não entendi onde olha esse What If Analysis, você seleciona os dias, né? Aí você clica onde? Clica no negócio, depois vem aonde? Eu não entendi. Vem cá, espera aí. Deixa eu deletar esse. Vamos lá. Ó, aqui, ó, eu posso... Tudo que está em azul aqui, está com flag, ele está selecionado, é a seleção padrão de avaliação, ok? Então, eu posso... Isso, eu posso fazer um filtro adicional de só long ou só short, ou seja, só comprado ou só vendido, tá? Posso fazer aqui por período. Posso excluir os 2 maiores e os 2 piores trades, e assim vai os trades overlap, ou seja, aqueles trades que estão se cruzando, e posso tirar aqui da curva de capital os trades que têm aquelas... quando a gente lança os custos de corretagem em emolumentos no backtest, e assim vai, tá? Os trades que estão abertos, e assim vai. Então, aqui eu consigo fazer esse filtro. Se eu tirar sexta-feira, por exemplo, que é isso que o Nazário me falou, né? Vê qual era o resultado antes e vamos ver depois da sexta-feira. Então, vamos lá. Então, vamos lá.
Fazer ao vivo não é moleza, não. Faz parte. Portfólio, pronto, agora vai. Então, bom, deixa eu voltar lá para a curva de capital da sexta-feira, para a gente lembrar lá da sexta-feira, né? Isso aqui, então, é o portfólio na sexta-feira, tá? Essa é a curva de capital da... Ele está chegando aqui perto dos 60 mil, vai, 55, 56 mil. A gente tem aqui, né, o número 57.835. E o fator de lucro deu quanto aí? Deu... Fator de lucro 1,3. Pronto, 1,3 com 57 mil. 58 mil. 58 mil com 1,3, tá? Agora eu vou lá e tiro a sexta-feira da maldade, porque o Nazário... Eu tenho a superstição de só negociar de quarta e o Nazário não quer tradear de sexta-feira porque ele quer ir para a praia mais cedo e dizem que é sexta da maldade. Então eu vou aqui, seleciono esse portfólio excluindo a sexta-feira e ele vai para 49.300 com 1,33 também de fator de lucro. Então melhorou o fator de lucro, né? Tirando a melhorou sexta. Um pouco, exatamente. 0,03 melhorou o fator de lucro da sexta-feira. E o capital final tem que reduzir mesmo porque tirou um dia, né? A não ser que fosse um dia muito ruim, né? Sexta-feira. Desculpa, um dia muito bom que trouxesse o capital para cima e algum outro dia da semana tivesse matado, né? Ele. Mas. A questão do horário agora, dá para fazer o teste também? Vamos lá. Ele não faz a gente não faz o teste, mas a gente consegue olhar aqui por horário. Então, aqui, ó, os lucros e prejuízos por horário. Então, eu vejo que a gente é bem forte aqui até as 11 da manhã. Ou seja, a gente faz o dia no começo do dia. Então tua hipótese está correta, entendeu, Danilo? Eu imaginei que, por ser maioria de robôs scalper, esse horário, a performance deles é melhor, né? Na verdade, Danilo, aqui tem de tudo, tá? Eu nem me preocupei em selecionar se é scalper ou não é, mas faz sentido que o scalper ele trabalhe bem no começo do dia, porque tem ainda o vai e volta, né? Mas o motivo, Danilo, na verdade, é a variação no preço. Ou seja, nesse horário, a variação no preço é grande. Por quê? Você acabou de abrir ali a bolsa, então vem os grandes players e movimenta o mercado. Terminou ali o período de pico, pronto. Então, é por isso que a estratégia ou dá lucro ou dá prejuízo. Se ela for boa, né, nesse período onde tem uma alta variação de preço, ela tende a dar um lucro maior, né? Isso quando a estratégia é aquela estratégia que vai buscar muito ponto, né? Agora, se for uma estratégia scalper, que pega pouquinho ponto ali, provavelmente ela performa ou o dia todo, ou às vezes dá até um retorno melhor ali no horário de menos variação, tipo meio-dia até 14 horas. Depois a gente pode até fazer isso, né, Luiz? Pegar uma estratégia scalper e uma estratégia de tendência, para ver que elas têm comportamento bem diferente aí com relação aos horários, né? Na verdade, eu sinceramente, estratégia scalper, o backtest é pouco confiável. É mentiroso, né? É mentiroso, né? Eu ouvi falar que bagulho de robô para scalper não vira muito. Eu já ouvi. É mentiroso pra caramba, hein? Não, a questão é que, puxa vida, se não tivesse sendo gravado, eu ia dar um exemplo aqui para vocês. Mas eu digo para vocês que ela é a estratégia que enche os olhos no backtest, mas a distorção entre a realidade e o resultado no backtest é maior, porque exige muito mais performance de velocidade de processamento, tem muito mais influência em spread, slippage, uma série de coisas que uma estratégia... Taxa. Exatamente. Então, no final, de verdade, para mim, estratégia scalper, para quem entende já o que está fazendo, não dá nem para validar em conta demo.
Você coloca na conta demo um dia para saber se é isso. Depois você tem que validar na conta real e botar para rodar. Não tem muito jeito. É algo que realmente não me faz muito sentido. Nem dizer que ela seja ruim, tá? Um backtest ruim também não quer me dizer que ela seja ruim de fato. Eu acho que a distorção aí é muito maior, né? Tem o fator das corretoras do Brasil não ter uma ligação, né, com o MetaTrader muito boa, né? Eles perdem muito sinal, o sinal não é muito bom, né, das corretoras no Brasil. Então aí não tem como você colocar com trade curto, né? Sim, a infraestrutura, isso que eu quis dizer. a infra de fora do Brasil é completamente distinta. A gente tem outras situações, né? Então eu trouxe aqui um pouquinho maior. Realmente a gente pode formar melhor. E aí trouxe aqui só para a gente confirmar que ele está fazendo aquela análise que nós fizemos. Então não tem nada na sexta-feira, tá, Nazário? Está certinho o filtro, tudo funcionando como deveria. Tá? Feito isso, vamos fazer aqui o portfólio, que a gente chama de portfólio master, que é aquilo que você me falou. Qual é o conjunto que dá menos drawdown, que dá mais lucro, e assim vai. Então, olha só, eu tenho aqui um total de 13, deixa eu só excluir essa aqui, que não é um. Então, ou seja, dentro do próprio portfólio, ou seja, do conjunto de estratégias, eu posso montar um outro portfólio, né? Para entender isso, eu fazer análises que ou eu faria num Excel, no MetaTrader, ou eu preciso ficar olhando assim. Então, é uma ferramenta que dá para olhar muita informação mesmo. Aqui nós temos aqui, então, no portfólio, são 13 estratégias, como ele está falando aqui. E aí, Nazário, é aquele ponto que você me perguntou sobre as estratégias. Então, eu posso ter um mínimo de, por exemplo, 5 até 13. Que é o total, né? Então, ou seja, eu vou ter portfólios, conjuntos de estratégias com no mínimo 5 setups e até os 13. Então, ele me dá uma possibilidade de 7.099. Já usando o Monte Carlo como um fator de classificação, posso escolher aqui a correlação da forma que eu imaginar. Eu vou colocar aqui por horário. Permitir correlação negativa, o que é muito bom. E vou colocar por alvo e loss. E aí ele vai começar a fazer o trabalho de começar a montar os portfólios. Aqui, ó. A gente tinha um portfólio só primeiro. Então, agora eu vejo ele formando da estratégia 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, pulo a 4, vou para a estratégia 5. 0, 1, 2, 3, pulo a 5, vou para 6. Então, ele vai formar todo esse conjunto de portfólios para você analisar isso sem algumas outras estratégias. Então, esse é o ponto que você tinha me perguntado, né? Ô, Luiz, agora, cara, espetacular isso daí, cara. Não conhecia. Legal, né? Aí ele está avaliando em cima do portfólio quais dos setups que você vai colocar que vai ser mais lucrativo, seria isso? Na verdade, você pode classificar aqui pelo lucro, por maior lucro, menor lucro, quantidade de trades. Assim, e aí vai, né? Então, você pode ter até pelo drawdown, né? Porque teve maior drawdown, menor drawdown, em valores e tal. Então, ou seja, eu consigo fazer uma seleção do portfólio dentro do meu perfil. Se eu quero porque tem duas coisas. Um drawdown maior ou com certeza é uma gestão de risco que busca percentuais maiores. É isso, né? Então, de repente, eu busco potencializar aquele capital, como eu falei, o pequeno, fazer ele maior, com risco maior e faz parte. Não, eu tenho um capital bem grande, então eu quero diluir isso e não quero tomar tanto risco. Então, eu vou olhar o percentual de drawdown ou até o drawdown em valores mesmo para entender. Então, aqui ele vai computando e montando isso, vai me dando o contador aqui de quanto ele fez. E aqui, quando isso é formado, eu posso escolher aqui essa estratégia, ele vem para cá e eu vou fazer análise, todas as análises que nós fizemos, eu vou fazer só desse portfólio.
Ou seja, eu vou olhar a estratégia 0, 3, 9, 10, 12, e como é que ficou o capital dela, como é que está a curva, como é que elas performaram, e fazer todas aquelas análises, se eu quiser, novamente, só desse portfólio. Aí exporta fácil para o Excel, Luiz? Essa relação de portfólio? Ele tira num CSV, dá para trabalhar no Excel, Nazário. Dá, né? Dá, você tem as opções aqui. Ah, tá aí. Não, bacana. Tá? Se você quer usar um HTML só para ter, dá para colocar como um PDF, ou dá para trabalhar no CSV e levar para o Excel e dá para abrir no Excel e trabalhar aí sem problema nenhum. Então, cara, que espetacular, viu, cara? Não, isso aqui é fantástico e eu vou falar para você, o custo-benefício dessa ferramenta é absurdo. É muito baixo. Aí, né? Luiz, tu tem uma parceria com essa ferramenta, com o Content Analyzer? Tenho. Sou parceiro deles aqui no Brasil. Não tem desconto, eles são ruins de negócio, mas tem todo o meu suporte, tá? Pô, que bacana. Então, instalação, dúvida de parâmetro, dúvida de análise, qualquer coisa que precise. Quanto que eles cobram? Quanto que é isso aí, essa ferramenta? Esse aqui é o valor. Deixa eu pegar aqui. 19. Aqui no meu site, se você vier, você vai conseguir, clicando aqui no meu site, você consegue abrir, mas eu vou falar para vocês, é $19 na licença mensal. E se for na licença vitalícia, $249. Essa $249 vitalício? Vitalício. É. E você pode exportar dessas plataformas aqui, tá? Não só do MetaTrader 5. Tem algumas outras integrações que podem ser feitas, tá? Pô, que bacana. 249 o valor e $19 o valor da licença mensal. E aí, como é que ela tá ligada para você? Pelo hardware, tá? Então ele vai identificar em que hardware você instalou a licença e vai permitir usar nela. Ah, troquei de máquina, troquei de computador, vou usar em outro, estou fora, vou usar. É só ir lá no próprio ambiente aqui do Quant, fazer o login e trocar o hardware. Você mesmo reseta a tua licença e vincula a tua licença num outro hardware sem problema nenhum, tá? Mas adquirindo aí, tu tira as dúvidas aí de quem adquirir por quanto tempo? Enquanto tiver. Por exemplo, mas se, digamos que eu adquira aí vitalício, né? Uhum. Aí toda vez que eu tiver uma dúvida lá, tu tira pra gente? Não. Tiro. Pô, que bacana, hein, cara? Eu vou querer. Muito bom mesmo. Vale muito a pena, viu, Nazar? Vale muito a pena. Então aqui, ó, 249, tá? E $19 por mês, tá? Pô, muito bom. E aí, o que eu... Aqui o Rony está perguntando o que é que tem na Free, né? A Free também dá para fazer muita coisa, né? Na Free tem 14 dias, só que ela tem uma limitação de 30% do histórico. Então, você vai usar uma parte só da estatística. Mas para a Free serve para você ganhar familiaridade sem estar pagando, né? Então, eu, por exemplo, usei, apesar de ter 14 dias, eu peguei um pouquinho, eu fiz, na verdade, ele valida pelo e-mail, então eu fiz com dois e-mails, 30 dias, testei isso e aí vi que funcionava e adquiri. Então, eu uso hoje com a licença, fica bem mais fácil, né? Pô, que bacana. E você tem previsão de mudar para o português, não? Aí, para ter a possibilidade de... Não, na verdade, o segundo escritório deles é na Ásia, ou seja, daqui a pouco é capaz de estar em mandarim. Entendi. É pior ainda. Bom, ele tá fazendo aqui ainda, tá? Mas só por aí vocês já entenderam como é que funciona a classificação dos portfólios, inclusive selecionar eles, deletar e assim vai, tá? Indo um pouquinho pro... O que eu faço, por exemplo, nesse caso aqui, é um servidor virtual, né? Então, como essa licença está vinculada nesse hardware, eu instalei ele três Quant, por exemplo.
Então, em um eu estou fazendo uma tarefa, no outro eu estou fazendo a outra, eu estou rodando um Monte Carlo, estou analisando alguma coisa, ou seja, eu ganho velocidade se eu quiser, se a minha máquina é boa, sem problema nenhum, tá? Como a gente faz com os MetaTraders, né? Instala vários MetaTraders numa máquina só, tá? E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Esse portfólio master aí, se quiser só dar uma repassada assim. E depois o Money Management, se quiser dar um grau aí. Então, vamos lá falar dele. Cheguei a estudar um pouquinho esse cada um, mas não lembro. Ô Luiz, Sim. a gente já estourou meia hora o horário aí, né? Uhum. Então, cara, eu acho que nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos marcar outro dia, porque assim, a ferramenta é espetacular, cara. Eu imaginei, eu falei para você no começo. Pois é. Aí eu vou até pedir para todo mundo que participou aí baixar, né, o Quant Analyzer gratuito, né, e fazer uma anotação de dúvidas, né, para na próxima a gente tirar as dúvidas mais técnicas aí de todo mundo, para a gente fazer um negócio bacana. Sim, sim. Eu só queria, só para não deixar essa questão do simulador. Não, mata aí a última pergunta aí. Mata aí a última Vamos lá. pergunta. Então, você pode fazer por valor fixo, por tamanho, por lote, por uma série de informações aqui ou em percentuais, tá? Então, fazer umas simulações. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar aqui, ele vai alterar os tamanhos de stop loss e gain, mas eu posso chegar aqui, por exemplo, e dizer que eu vou começar com 5.000 e que o meu máximo de lotes é 20, por exemplo, né? O meu lote fixo inicial é 2 e o meu risco eu não quero que seja mais 5. Eu aceito até 45% e o meu loss pode ser até 2.000. Por exemplo, ou seja, eu mudei as estatísticas. Estou exagerando aqui nas estatísticas, mas se eu quiser ver, se eu assim, puxa, se eu afrouxar a minha gestão de risco, né? Se eu conseguir mais capital, melhora. Se eu aumentar o lote, como é que fica? E aí, quando eu faço esse tipo de... É que aqui ele não vai gerar, ele vai demorar para gerar porque está gerando os outros, mas eu tenho aqui, deixa essa carta na manga e vai funcionar. Ele vai trazer isso aqui, ó, para a gente. Ele vai mostrar o original, a sua gestão de capital inicial, ou seja, o original, como é que ela foi feita, e vai mostrar com um fixo de 5% de risco, um de lote, e aí vai mostrando as opções que a gente vai criando aqui. Então, ele vai mostrar se eu alterar a minha gestão de risco, se eu diminuir, por exemplo, eu entrei aqui e carreguei o meu backtest com 10 contratos. Se eu alterar essa situação por uma estratégia que tem aumento de posição para 5 contratos no máximo, talvez eu melhore aqui minha curva de capital. Então, ele vai mostrar essas simulações e você vai poder comparar entre elas como é que ficaria o resultado e até ajustar essa gestão de portfólio. Desculpa, aqui para mim tem que ser da estratégia e aí depois do portfólio. Aí faz todo sentido. Então, dá para vocês ajustarem o tamanho da gestão de risco por aí. Ou seja, é uma ferramenta que traz tudo para você melhorar e analisar as estratégias, desde colocando uma lupa em cada uma, até entendendo o tamanho do portfólio e fazendo... Ficou essa curva aqui, ó, com aquelas contas que eu fiz, ele calculou rápido. Então, como eu alterei drasticamente as coisas aqui, ele também trouxe alguns desvios, mas é exatamente esse o exemplo. Ou seja, eu tenho como entender os riscos e tamanho de lote por aqui também, além daqueles locais que a gente já viu lá, de que ele mostra lá as curvas e confiança e quanto de capital eu preciso alocar. Ou seja, até a alocação de capital pode ser mais inteligente. É isso, Nazário. Tem mais alguma coisa aí que você quer, para não deixar ninguém... Ô, Luiz, o que eu vou te pedir aí, cara, seria tu colocar aí no chat, né? Então, o endereço, né, do Quant Analyzer para quem quiser contratar ele gratuito, para ir testando, mexendo, gerando dúvida.
para na próxima aula que a gente for fazer, o pessoal já trazer dúvidas práticas, né? Tá. Ô, Nazário, eu vou colocar aqui o link aqui dos meus parceiros, você é um deles, né? Vou fazer o teu jabá aqui, que você está aqui também, né? Olha, faz jabá aí, então, eu só vou pedir para vocês o seguinte, porque o suporte é feito contratando conosco, né? Não tem muito como fugir disso. Então, é só vir aqui nesse link aqui, eu vou colocar aqui no chat, clicando aqui onde está o Quant, ele vai redirecionar para a página e por 30 dias ele vai... tem a nossa política de privacidade, então eu vou ler teus dados aí, saber que foi você que acessou por 30 dias e aí, sem problema nenhum, a gente dá todo o suporte até para esse tipo de contratação, para tudo, tá? É isso, não tem muito segredo não, tá? Tá colocado aí. Pode contratar aí por 30 dias. É 30 dias gratuito? 14 dias grátis. 14 dias, pronto. E aí a turma vai testando, vai mexendo, vai gerando dúvida. Não, é o ideal que comece pela versão free mesmo. Muito bacana. Ele tem uma outra ferramenta que eu gosto bastante, mas eu não vou... são duas coisas que ele tem, Nazário, que talvez vale a pena falar, mas a gente pode falar numa outra, que é uma base de dados para quem opera fora do Brasil bem melhor. Então, isso ajuda bastante no backtest. É uma outra ferramenta da própria empresa. E ele fala isso aqui também, ou seja, tem um índice lá que não sei se você conhecia, que é do Vantarp. É bem legal. Eu também posso mandar para vocês. É uma matéria bem interessante que ele fala que às vezes está certo não quer dizer que você vai ganhar dinheiro, né? Então é bem interessante o material e que tem um índice dele lá, tá? Tem um dos índices lá, R alguma coisa é dele, eu posso explicar isso na próxima aula com certeza. Pronto, me manda esse material que eu anexo junto na plataforma. Manda. Aí o pessoal estuda também, aí na próxima já vem com as dúvidas também. Né? Sim, com certeza. Se vocês quiserem pegar essas pessoas que participaram hoje, que a gente cria aí um histórico, por exemplo, 2 anos, e se vocês quiserem fazer alguma coisa um pouco mais interativa, a gente me manda os backtests antes, a gente pode analisar um dos portfólios aí de forma real. A gente faz todas as análises. Essa ideia é bacana, hein? Essa ideia é bacana. Olha. É legal, é só mandar falar o dia certo aí que eu monto aqui no meu portfólio e mando. Eu acho que é mais... Talvez seja... Porque eu realmente não quis falar das estratégias, porque eu já quis avançar na ferramenta porque eu sabia que ia ter assunto. Mas a gente pode começar do portfólio e aí ir fazendo as análises. Acho bem interessante. Isso é bacana, cara. Então, gente, vocês podem levantar os setups de vocês, os portfólios, manda para mim que eu já peço para o Luiz fazer uma aula prática mesmo ali, já com dúvidas reais, né? Aí isso, exatamente. Ativo aí para todo mundo. Sim, a gente pode marcar isso com certeza. Então, fechou. Luiz, a aula, cara, excepcional, cara, muito boa mesmo. Eu já tinha trabalhado aqui no Quant Analyzer, mas eu não tinha ainda enxergado essa quantidade de opções, né, de análise, né? Então, boa mesmo, dá para a gente fazer assim, montar um portfólio bem bacana, né? Um protegendo o outro, com a curva mais suavizada, né? Então dá para fazer um negócio bacana. Então, sim, tá todo mundo elogiando aí, dando os parabéns, cara. Poxa, que bom. Bom, muito bom mesmo. Ale, valeu. É isso mesmo. A ideia é essa, né, Nazário? A gente tentar agregar e fazer uma aula. A outra foi mais menos prática, essa foi bem prática mesmo, né? Foi mão na massa mesmo. Foi bem legal. Muito boa, cara. E a próxima tende a ser melhor ainda, porque vai ter aí uma interação bem real, só já embasado, né? Aí, sim, com certeza, o pessoal vai reassistir essa aula aí, né? Eu mesmo vou reassistir aqui, decorar direitinho onde é que clica, como que gera.
Aí na próxima, com certeza, a gente vai ter mais dúvidas. Não, eu estou lá no Telegram, né? Então, se vocês procurarem lá o Algoritmos Trade lá no grupo, é só falar comigo lá que tem o suporte, tá? Para tirar dúvidas, essas coisas Bacana, todas, fiquem à vontade. bacana, cara, muito bom mesmo. Então, fechou, gente. Passamos aqui do horário, né? A maioria das aulas, assim, quando é muito boa, né? A gente acaba ultrapassando aí o horário, não tem jeito, né? Isso é Mas bom o demais. importante é que agregou valor, né? Então, eu aguardo vocês aí na próxima aula, né? E agradeço aí a ti, Luiz, pela disponibilidade. Conto com você aí na próxima aula também, hein? Ô, gente, obrigado, viu? Muito obrigado para todos aí. O Dinho vi mensagem agora, Danilo, todo mundo, obrigado mesmo. Valeu. Valeu, Valeu, gente. gente. Um grande Everton, abraço, todo hein? mundo. Obrigado, um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Valeu, pessoal. Muito obrigado também. Boa noite. Boa noite.